Muito do que se tornou recorrente de ser visto nos mangás e animes das décadas de 90 e 2000, voltados para meninos adolescentes, se deve à popularidade de vários títulos que foram publicados nas revistas direcionadas para esse público. Nomes como Dragon Ball e Yu Yu Hakusho são merecidamente lembrados quando surge o assunto de quais obras da demografia shonen foram as mais influentes para vários autores que cresceram as consumindo e foram importantes para o rumo de suas carreiras. No entanto, apesar de mangás e animes de ação voltados para o público jovem masculino já terem conquistado os leitores e fãs de animação desde Astro Boy, por exemplo, o título que catapultou ainda mais o sucesso das produções que tem esse público-alvo em mente foi Hokuto no Ken, escrito por Buronson e desenhado por Tetsuo Hara. O mangá que conta a história do artista marcial Kenshiro ganhou um anime em 1984. Eu me chamo Domingos e falaremos desse desenho neste episódio do Hora de Ver TV. Hokuto no Ken é um anime que tem 109 episódios, ele possui uma continuação e alguns derivados. Portanto, para mantermos um foco na análise, eu irei discorrer sobre o seu primeiro arco de história, que é chamado de The Bloody Cross Arc, que em português fica como o Arco da Cruz Sangrenta. Nele nos é apresentado uma sequência de eventos que ocorrem logo após uma guerra nuclear que devastou o planeta Terra, deixando sobrar apenas algumas espécies e poucos seres humanos, que agora se aglutinam em pequenas cidades ou vilarejos pobres com suas populações que carecem de recursos essenciais como água e comida, ou entram para as várias organizações criminosas que subjugam as pessoas mais vulneráveis, prejudicadas pelas consequências das explosões. E uma dessas organizações que existem na história é justamente a Organização King, que usa a bandeira com uma cruz vermelha, e que será a primeira a ser enfrentada por Kenshiro, que se vê no meio disso tudo sendo mais um dos sobreviventes da catástrofe, mas que somado a isso está numa jornada em busca de Yuria, sua noiva que foi raptada pelo vilão Shin, também conhecido como King, com o nome de sua própria organização. Ele é o principal antagonista dessa primeira saga e ex-companheiro de treinamento do Kenshiro. Nesta primeira leva de episódios, percebemos que muitos dos elementos empregados em Hokuto no Ken surgem de influências de filmes de ação ocidentais dos anos 70. Não são apenas os cenários desérticos que são baseados na ambientação de Mad Max, mas o fato de ter gangues de motociclistas tocando o terror nas pessoas por tudo quanto é vilarejo também é uma das inspirações retiradas do filme estrelado por Mel Gibson. Também não é muito difícil perceber as semelhanças entre o Kenshiro e o Sylvester Stallone. Tanto no rosto quanto no porte físico, os caras parecem irmãos. A semelhança entre os dois não engana ninguém. Porém, não foi apenas nesse ator no qual o Kenshiro foi baseado. Outro que foi bastante influente para sua criação foi o Bruce Lee. Até porque uma das características que melhor definem o personagem é que ele é um exímio lutador. Um guerreiro que faz uso de uma arte marcial fictícia chamada de Hokuto Shinken, usada para proteger os mais fracos daqueles que querem oprimir e saquear as cidades e até mesmo para curar as pessoas de doenças que não têm cura. O Hokuto Shinken é relevante para a história andar porque ele é um estilo de luta milenar do qual somente uma pessoa é digna de ser sua herdeira a cada geração. Nisso é compreensível que para que um herdeiro fosse escolhido, ele teria que passar por diversas provações e uma filtragem para que não houvesse erro. Por essas razões, Kenshiro é extremamente poderoso e passa facilmente a sensação de que ele é uma pessoa invencível, o que de certa forma pode até deixar repetitivo alguns conflitos que precisam ser superados por ele. No entanto, o anime consegue contornar esse problema quando o protagonista da história dá cabo de seus oponentes quase sempre com um golpe novo. E esse aspecto do Kenshiro derrotar os seus inimigos com facilidade, com as suas técnicas que consistem nele atingindo pontos de pressão do corpo do inimigo, ou dando uma sequência gigantesca de socos ou chutes nos seus oponentes, culmina numa das frases mais icônicas deste anime: "Você já está morto". Ela até virou um meme de tão emblemática, significativa e habitual que ela é, bem como as suas variações que basicamente querem dizer a mesma coisa. Se você está gostando do vídeo, eu peço para você deixar aquele seu no like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho de todas as notificações. Sim, Dan, eu peguei a sua frase emprestada. Assim como o mangá, o anime é repleto de cenas que não são tão indicadas para se assistir com a família. O cenário estabelecido, o qual conta com cidades devastadas onde vivem pessoas abandonadas e em situação precária de vida, é um terreno fértil para a criminalidade. Malfeitores de gangues se aproveitam para roubar, escravizar e até mesmo matar por diversão as pessoas pacíficas
pacíficas que sobraram no mundo. E sempre que está ao seu alcance, Kenshiro é a pessoa que se dispõe a apaziguar a situação. Ele não admite injustiça e não se nega a ajudar as pessoas, mesmo que isso signifique matar aqueles que estão oprimindo. E quando eu falo matar, não é que o Kenshiro passe por perrengues ou que ele faz grandes estratégias para acabar com a vida dos vilões. Isso pode acontecer vez ou outra, mas na maioria dos casos ele só mete um dos seus inúmeros ataques, o qual ele fala o seu nome após finalizá-lo e espera o corpo do seu oponente simplesmente explodir. Tem vezes que esse meio tempo entre a aplicação da técnica e a morte brutal do inimigo serve pro Kenshiro falar algo pro vilão prestes a morrer e para o próprio vilão se lamentar, implorar pela vida ou subestimar o poder do Kenshiro antes de ser surpreendido pela certeza da morte. Pela descrição do que o Kenshiro faz contra quem ele luta, fica óbvio de que o anime tem uma dose muito alta de violência, que às vezes nem chega a ser explícita, mas quem assiste não consegue escapar de vários litros de sangue e membros explodindo, mesmo que essas cenas sejam suavizadas pela edição do anime. Porém, para contrastar com toda a brutalidade dos golpes de Kenshiro, o personagem sério e forte é acompanhado por duas crianças abandonadas e pode ser visto como um irmão mais velho ou uma figura paterna para os dois. Bate é um menino esperto que sempre se envolve em problemas para conseguir água e comida para o trio. Tem um passado triste como a maioria dos personagens do anime, é habilidoso com veículos e toca sua gaita para descontrair ou quando está em momentos de melancolia. Boa parte do humor da série parte deste personagem. A outra criança que acompanha Kenshiro é Lin. Ela é uma menina doce e inocente que geralmente está com um semblante triste e é extremamente bondosa, mas ao mesmo tempo muito sensível. Lin é um alvo fácil para os vilões quando eles querem chantagear Ken, um apelido carinhoso para Kenshiro e que sempre é gritado pela menina quando ela está em apuros ou com saudade do protagonista. A personagem está sempre acompanhada de Bell, um cachorrinho do qual ela cuida e um dos poucos animais que veremos no anime. Mesmo com essa dupla de crianças que acompanham o Ken para deixar a atmosfera da série menos densa ser bastante bem-vinda, de vez em quando eles podem quebrar um pouco o tom que o desenho como um todo tenta estabelecer. Durante os episódios tudo é levado muito a sério, o que não significa que é dispensável inserir determinados personagens e momentos específicos para baixar o nível de tensão passado por eles. Só que tem vezes que isso é um pouco exagerado nas mãos da dupla que segue Kenshiro na sua jornada de salvar a sua noiva. Um exemplo que pode ilustrar bem o que eu estou falando é um que acontece num dos episódios em que o maior obstáculo de Kenshiro é o God's Army, ou o Exército de Deus, uma organização militar subordinada ao Shin e que o considera uma divindade. Os soldados dela são cruéis e mantêm uma cidade sob seu controle, extorquindo os cidadãos e os obrigando a fazer as suas vontades. E caso precisem, eles matam qualquer um que entrar no caminho deles. Então a presença desses personagens é ameaçadora e perigosa. Qualquer deslize que alguém comete com eles pode significar a morte, como é na maioria dos casos com os vilões desse anime. Em determinado momento, numa cena cômica, a Lin e o Bat conseguem derrotar alguns soldados de elite dessa organização com facilidade. É compreensível que essas crianças, nas circunstâncias em que elas se encontram, saberem manusear armas e bombas, mas partir disso para fazer com que elas derrotem parte dos inimigos mais sanguinários do momento é esticar um pouco demais a corda. Neste arco, pelo menos, essa mudança brusca no tom não é tão recorrente e os episódios que contemplam a história do God's Army nem chegam a ser ruins. Ele só tem esse pequeno exagero que chama muito a atenção. Se você quer que mais vídeos como este aqui sejam produzidos, nós temos uma campanha no Catarse. O link da página da nossa campanha está na descrição e você pode assinar o nosso Catarse assim que o vídeo acabar. O valor servirá para que haja um investimento para que os vídeos saiam todos os domingos ao meio-dia. E caso você não possa nos apoiar pelo Catarse, nós temos uma chave Pix que está aparecendo na sua tela agora mesmo, tanto na forma de QR Code quanto na forma de chave Pix. Meu muito obrigado a quem vai fazer essa colaboração. Falando em coisas exageradas, um dos termos que podem definir este anime é justamente exagero. Porém de uma maneira que nem de longe é pejorativa, pelo contrário, alguns aspectos absurdos são a grande força da série, como alguns personagens serem literalmente gigantes e o drama construído para que nos apeguemos ao enredo é uma coisa extremamente apaixonada. Os gigantes do desenho geralmente são os antagonistas e em algumas cenas isso chega a ser hilário pela falta de preocupação do roteiro em explicar o porquê desses personagens serem desse jeito e, sinceramente, não há necessidade alguma disso ser explicado. Muito provavelmente isso é mais bem desenvolvido nos eventos futuros do anime, em alguma série derivada ou mangá de Hokuto no Ken. Porém, é mais divertido pensar que eles são assim mesmo. Vai saber foi a radiação das bombas que fez com que uma pessoa conseguisse esmagar um veículo dando apenas um tapão nele e fez um cara se transformar em um demônio titã azul. O legal do anime também é como os personagens interagem.
dele. O Shin, que é um artista marcial treinado em Nanto Seiken, a arte marcial antagônica do Hokuto Shinken do Kenshiro, é um cara totalmente ressentido porque a Yuria ama o Kenshiro e só decidiu ir embora com o Shin para Souren Cross, a cidade que o vilão construiu, para poupar a vida do seu noivo, que seria assassinado pelo Shin caso ela recusasse o seu pedido de viver com ele. Foi nessa ocasião em que o Ken ganha as suas 7 cicatrizes dos ferimentos feitos pelo Shin, marcas essas que representam a constelação da Ursa Menor. A rivalidade entre Kenshiro e Shin ocorre por causa da Yuria, mas fica evidente que o Shin só a quer porque ele é um invejoso histérico que quer algo que o Kenshiro possui, pois lá no fundo ele deve saber que mesmo sendo muito poderoso e tendo riquezas nesse mundo devastado, ele nunca será capaz de ser alguém comparável ao Kenshiro, que é um homem simples, porém corajoso, forte, mas que ao mesmo tempo é sensível e não hesita em se arriscar para proteger quem mais precisa e curar os enfermos com as suas técnicas. Infelizmente, a Yuria tem um papel menor, mesmo sendo uma personagem bem interessante que movimenta a história com as suas motivações no final deste arco, em que ela prefere se matar do que ter que viver com o Shin, que também tira a própria vida ao perceber que jamais conseguiria derrotar Kenshiro e ter a Yuria para ele. Parte ficção pós-apocalíptica e parte filme de artes marciais de Hong Kong com pitadas de fisionomia de um astro de Hollywood e com cara de novela, Hokuto no Ken no Arco da Cruz Sangrenta contém uma história cativante e que sabe desenvolver um dramalhão muito gostoso de se acompanhar. Só consumindo esse recorte da história fica fácil entender que o seu sucesso e longevidade são justificados, e o que acontece após essa primeira saga do anime parece ser muito promissor. Se você gostou do conteúdo, nós temos mais 2 vídeos sendo sugeridos para você escolher, clicar e assistir. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final do vídeo.